Fala rapaziada do É Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, jogo entre Clube do Remo e Vila, né? Terminou 1-1. Resultado, na minha opinião, ruim para ambas as equipes, tá? Porque o Remo precisava vencer para encostar no G4, para aproveitar, né, o tropeço dos times que estavam no G4 na tabela. O único que ainda joga na rodada é a equipe da Chapecoense, que só vai jogar na terça-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, confronto direto ali. E o Remo, mais uma vez, um time totalmente desorganizado dentro de campo. Jogadores que a gente não entende por que estão jogando em determinadas posições, por que são titulares. Aí ele tenta melhorar o time no segundo tempo, faz uma salada totalmente de fruta no time do Remo. E a gente, pela individualidade do próprio Pedro Rocha, a gente consegue um empate. Mas a gente vai comentar ainda muito sobre o que foi esse jogo, sobre Antônio Oliveira. Vamos falar também sobre os próximos jogos do Remo, né? O Remo tem uma sequência aí que ele pode conquistar os 6 pontos. Tem total condição disso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui é patrocinado pela Santa Fé Artigos Religiosos. Deixa aí, tá? O telefone tá aí na tela pra você. Entre em contato com a galera aí da Santa Fé para você adquirir o seu kit do Círio. O Círio tá chegando e diga lá que você é inscrito aqui no canal, tá? Esse vídeo também tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Aqui no primeiro comentário fixado lá embaixo tá o link do WhatsApp dele. Entre em contato com o Gabriel para você fechar o seu pacote de TV, tá? Filmes e séries, tudo isso você acompanha na íntegra lá com o Gabriel, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, rapaziada, o Clube do Remo ontem empatou com a equipe do Vila por 1-1. Resultado, na minha opinião, ruim para ambas as equipes. Ruim para o Vila, que não encosta ali, aliás, nem chega na briga pelo G4. E ruim para o Remo, porque o Remo tinha que vencer esse jogo para encurtar a vantagem dos outros times. O Remo diminuiu sim para a Chapecoense, eram 3 pontos, agora são só 2. Porém, vai ter que torcer para o Atlético Paranaense vencer a Chapecoense. Só que tem um detalhe. O Atlético Paranaense tem 10 vitórias no campeonato e 36 pontos. Se o Atlético vencer a Chapecoense, o Atlético ultrapassa o Remo na tabela. E aí, temos que falar o seguinte, tá? Se houver um empate, continua tudo na mesma. Mesmo que o Remo vença a equipe do Novo Horizontino, não. Da equipe do Atlético Goianiense em Belém, o Remo não entrará no G4. Agora, se o Atlético Paranaense vencer, o Remo só precisa vencer o seu jogo contra o Atlético Goianiense e também torcer para tropeços de Chapecoense e de Atlético Paranaense na próxima rodada, né? Então teria que torcer contra 2 times também. O resultado ontem foi muito ruim, gente, muito ruim. Mas o Remo tem 2 jogos que tem total possibilidade de conquistar os 6 pontos. Contra a equipe do Atlético Goianiense e contra a equipe do Volta Redonda. Se você me perguntar, chegar para mim e perguntar, Wene, o Remo joga um futebol que te deixe esperançoso para que o Remo consiga esses 2 resultados? Não. O Remo apresenta as mesmas falhas, os mesmos problemas, desde quando o Antônio Oliveira chegou. Ele conseguiu melhorar pouca coisa. Sabe aquela análise que você não consegue fazer superficial? Você chegar e acompanhar o Remo nos últimos 3 jogos, se você conseguir fazer uma análise superficial, você vai dizer que o time joga a mesma coisa. O melhor jogo do Remo com o Antônio Oliveira, o Remo perdeu. Que foi o jogo contra o Criciúma. O Remo perdeu o jogo. Depois, todos os outros jogos foi a mesma coisa do de ontem contra o Vila. Um time que não consegue trabalhar a bola no meio de campo, não tem passe. Eu não sei o que esse cara faz durante a semana. Porque agora que a Remo TV ali, o perfil do Remo no Instagram, postou, né, o treinamento de goleiro, postou ali as finalizações. Mas eu sinceramente não sei o que o Antônio Oliveira faz com esses jogadores, porque esses jogadores não conseguem trocar 2 passes no meio de campo. O Jaderson, e aí, não é só o Antônio Oliveira, tá? O senhor Jaderson deve futebol há um bom tempo pra gente. O Luan Martins é horrível, não tem nem o que pedir do Luan Martins, nada. Tá? O Jadson deve futebol pra gente desde aquele jogo lá contra a equipe do
da Ferroviária, que ele voltou, né, se eu não me engano, e não jogou nada. E aí não joga mais nada há um bom tempo. Só anda em campo. Nós temos um Hernandes que joga fora de posição, não consegue sequer dinamizar um meio de campo do Remo. Não consegue. Agora entrou o Natan Pescador, né? Tem Regis. Mas não tem como, mano, se esse time não treina. Não tem combate se esse time do Remo não treina. O Sávio, uma mãe do lado esquerdo, né? Uma avenida total do lado esquerdo, aonde a gente tem uma certa fragilidade. O lado direito do Remo, parece que o Natan Santos tá no jardim de infância, só quer fazer criancice, só fica com infantilidade do lado direito. E aí, meu amigo, aí fica difícil. Fica difícil porque o time do Remo não tem sequer um norte. Não tem sequer uma jogada, nada. A gente depende exclusivamente, isso eu já falo isso aqui, ó. Há um tempo, ó. Que o Remo depende muito da exclusividade, da habilidade, principalmente da fase que vive o Pedro Rocha. Pedro Rocha ontem cruzou a bola na área, despretensiosa, a bola bate na cabeça do Júnior Todinho e vai pro gol. Gol contra, mas suficiente pra gente conquistar um ponto. Que não deixa de ser ruim pelo que a gente apresentou ontem, tá? O ponto de ontem que a gente conquistou fora de casa foi um ponto importante. Foi. Porque o Remo, pelo que jogou ontem, merecia ter perdido o jogo. Não que o Vila Nova jogou muito, não. O Remo que não quis jogar. O Remo não quis jogar ontem. Não quis jogar. Desde o primeiro tempo, o Remo pegava as bolas e tocava pro Vila Nova. Sobre Antônio Oliveira. Ele não vai ser demitido, gente. Por isso eu nem fiz campanha aqui para tirar ele. E nem vou fazer porque é perda de tempo. Ele não vai ser demitido. Tá? Ele não foi demitido quando o Remo empatou de maneira vexatória com o Botafogo de Ribeirão em casa. Você acha que ele vai ser demitido depois do Remo ter conseguido um empate heróico contra o Vila? Não vai. Ele vai continuar aí. O Remo vai continuar esse time apático dentro de campo, sem tática nenhuma, porque o nosso querido Marcos Braz, que deveria chegar e cobrar ele, olha, vamos treinar mais esse meio de campo, cara. Tá difícil. Meio de campo não trabalha. Marcos Braz não vai fazer isso. Porque ele confia no trabalho do Antônio Oliveira. É isso. Enquanto isso, a gente tem um jogo importantíssimo em Belém, no Bainão, né, contra a equipe do Atlético Goianiense, que tem poucas aspirações no campeonato. O Atlético Goianiense vai lutar ali para buscar os 45 pontos e já planejar o ano de 2026 na Série B. Esse é o trabalho do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, nessa temporada, né? Então, o Remo precisa e necessita vencer esse jogo contra o Atlético Goianiense. Até para recuperar ali o prestígio dentro de casa, né? Que o Remo, com esse português aí, é um time desperdiça muitos pontos dentro de casa. E pode, quem sabe, vencer o Atlético Goianiense nesse próximo jogo no Bainão. É a volta do Bainão, né? É a volta do Bainão. Nós temos aí condições de buscar esses 3 pontos. E depois, contra o Volta Redonda lá, tentar ser um pouco mais agressivo para buscar mais 3 pontos. E aí somar 6 pontos nesses próximos 2 jogos. Depois o Remo enfrenta, gente, o CRB em casa. Acho que vai ser no Mangueirão de novo, se eu não estou enganado. E aí tem totais condições também de derrotar o CRB. São 9 pontos possíveis que o Remo pode conquistar. Depois tem o Operário fora. Tem o Atlético Paranaense em casa. E depois o clássico contra a Mucura. Então, sim, há possibilidade do Remo conquistar uma boa margem de pontuação. Se você me perguntar mais uma vez, pelo desempenho do Remo, o desempenho do Remo condiciona o Remo a buscar esse máximo de pontuação que ele pode buscar. O desempenho do Remo, gente, é desempenho ali de time de baixo de tabela, cara. A organização do Remo em campo é um futebol de um time 14º, 13º da Série B. Não é um desempenho que você olha e fala, olha, dá pra buscar. Ontem o Remo deu 2 finalizações no jogo todo. Time que precisava ganhar o jogo.
Eu tenho ainda, né, como torcedor, a esperança de que a gente possa conquistar esse acesso, muito também pela incompetência dos adversários. Mas o Atlético Paranaense, como eu já tinha falado aqui, está chegando. E eu não duvido nada de que o Atlético vai vencer a Chapecoense. E eu não duvido nada de que o Atlético ainda vai pegar uma vaga dessa daí. Porque o Atlético sabe que ele não tem mais nada a perder. O Remo parece que não. O Remo jogou o jogo de ontem como se, não, vamos pegar esse empate aqui que tá bom. Tá? O Remo perdeu muitos pontos, o português precisa entender isso. O Remo perdeu muitos pontos jogando de uma maneira como jogou ontem. Muitos pontos no campeonato o Remo perdeu assim. O Remo também não tem mais nada a perder, português. Pense nisso. Pense nisso. Pô, a gente não tem mais nada a perder, rapaziada. Vamos pra cima. A gente não tem mais nada a perder, pô, no campeonato. Faltam 6 pontos pra gente permanecer, pelo menos, pro ano que vem. E a gente tem que buscar uma pontuação máxima aí pra conseguir o acesso. Agora a margem desceu, são 36 pontos. E o Remo tem 39. O Remo pode chegar ao máximo nesse campeonato a 75 pontos. Ainda é uma pontuação de um time campeão, né? 75 pontos. Acho que um time consegue ser campeão. Mas teria que vencer todos os jogos. E não vai vencer todos os jogos. É isso. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.